O reciclar, ele tem uma característica que muita gente não nos conhece porque a gente não faz tanto marketing. A gente não se vende tanto. Mas a gente tem muitos parceiros pelos resultados, pelo que a gente entrega. Então, isso é um dos grandes diferenciais. A gente entrega uma robustez de um processo que por si só agrega um valor para cada pessoa que está conosco. Da ponta, que é o mais importante, que é o jovem, a sociedade, a empresa, e isso faz um ciclo virtuoso dentro do processo. Aí sim, começa agora mais um episódio do podcast do Instituto Sim. Eu sou Alexandre Nunes e espero que você se inspire, que você se transforme depois desse papo que vai ser muito legal. Fica até o final, porque assim, você vai ver assim, como o futuro do trabalho pode mudar a nossa sociedade. Antes de mais nada, eu vou pedir para você curta esse vídeo já põe aí o sininho para os próximos episódios. Se você está ouvindo ou vendo no Spotify, também começa a seguir a gente. A gente está fazendo enquete lá também, participa, faz perguntas, depois a gente envia para o nosso convidado, porque venha fazer parte dessa corrente do bem, tá bom? Hoje o tema é muito especial, porque sempre que a gente fala sobre geração de renda, sobre jovens, sobre futuro do trabalho, sobre educação, converge muito com os pilares do Instituto Sim. E como você sabe, a gente sempre traz aqui profissionais, pessoas, organizações que fazem parte do nosso ecossistema. Eu tenho aqui um preâmbulo para fazer antes de apresentar o meu convidado, porque a melhor forma de transformar a economia de um país é investir no primeiro emprego, de quem mais precisa, dos jovens mais vulneráveis. O jovem não é um problema a ser resolvido, ele é uma potência a ser desenvolvida. E hoje, a gente tem o prazer de receber aqui Carlos Henrique de Lima, diretor executivo do Instituto Reciclar. Ele é top voice no LinkedIn e lidera uma organização que foi eleita pelo 3º ano consecutivo a melhor ONG de geração de renda do Brasil. Carlos, é um prazer receber você. Bom dia, Alexandre. Um prazer enorme estar com você e ter a oportunidade de bater esse papo aqui, falar um pouquinho do Instituto e da nossa atuação em prol do jovem. Muito bom. Instituto Reciclar. Se você não conhece ainda, a gente depois vai deixar os endereços tudo direitinho. Eu tenho um filho de 14 anos, né? Assim, eu fico com você às vezes imaginando, poxa vida, eu queria tanto poder colocar o Pedro lá. Que olha, a gente vê que faz diferença, a gente já tem uma parceria de alguns anos, né, Carlos? São 4 anos juntos, 4 anos juntos e é o tempo que eu tô no Instituto e a gente percebe, assim, pelos relatórios e quando a gente vai presencialmente, né, que é sempre o mais legal do trabalho é quando a gente vê, né, de fato, né, tem os números frios ali do relatório, mas quando a gente vê... Tá acompanhando presencialmente, muda, né? É muito bom, é muito bom. Recentemente a gente foi lá, a Grazi, coordenadora do Instituto, foi falar lá. Acho que foi só na Semana da Mulher, ou no mês da mulher, alguma coisa assim. No mês da mulher, marcando a Semana da Mulher. Foi muito bom. Mas vamos voltar ao começo aqui. Porque a história de vocês é emblemática, né? O Reciclar nasceu em 95, focado literalmente na formação de jovens pela reciclagem de papel. Exato. É isso, reciclagem de papel. Guarda bem isso aqui, porque acredito eu que tem a ver com o nome, né? Instituto Reciclar. Em 2016, a chave virou. E vocês passaram a reciclar o projeto de vida desses jovens, né? Como que foi essa transformação? Quando o Reciclar nasceu há 30 anos, capitaneado por um grupo de executivos que queriam dar esse retorno para a sociedade, na época a questão da reciclagem ainda era pouco comum dentro da sociedade. E se buscava uma forma de gerar renda e trazer formação de jovens por meio do papel reciclado. Daí nasce o Instituto Reciclar, uma organização que sempre pensou no jovem, na formação profissional, mas que queria sempre estar na frente, na vanguarda referente à ação. E quando a gente nasceu, ainda estava muito recente todas as questões da Eco 92, da questão da reciclagem, da importância do impacto no mundo disso. E aí se buscou um projeto que fosse conectado com a questão do meio ambiente, para a formação profissional dos jovens. Daí nasce e se mantém até hoje o DNA do Instituto Reciclar. Sempre foi esse nome, Instituto Reciclar? Sempre foi nesses 30 anos. E ao longo
dessa trajetória, dessa jornada, até 2016, como você citou, a gente teve um trabalho muito focado a partir da formação comportamental e técnica dos jovens por meio da oficina de papel reciclado. Em 2016, o modelo, a gente começou a entender nos últimos anos, até 2016, que o modelo estava ficando ultrapassado, a reciclagem virou algo comum e que o jovem estava perdendo interesse no modelo de formação que a gente apresentava. Foi aí que a gente imaginou uma necessidade de pivotar todo o projeto, mesmo como uma organização social, como que a gente conseguia se inovar para mudar. Foi daí que nasce, em 2016 para 2017, um novo modelo de atuação, que é um modelo que deixa de ter qualquer atuação na área de reciclagem, mas que passa a trabalhar a formação socioemocional e técnica de jovens para o mundo do trabalho, pensando nesse novo projeto de vida, reciclando esse projeto de vida de um jovem que vem em situação de vulnerabilidade e que precisa pensar em novas oportunidades, ter novas oportunidades. A gente está falando desses jovens, vamos falar um pouquinho geograficamente, assim, de onde vêm esses jovens e onde fica situado a sede do Instituto Reciclar? Hoje, a sede do Instituto, desde que nasceu, fica no bairro do Jaguarés, no oeste de São Paulo, onde é a nossa grande atuação da formação desse programa, que chama Programa Educacional de Formação Socioemocional e Técnica. Esses jovens, ele prioritariamente vem da região do Jaguaré, mas ele vem, a cada dia mais a gente vem expandindo essa território de busca, um pouco por a procura. Hoje a gente tem quase 10 candidatos vaga para oportunidade, são quase 400 jovens nesse projeto especificamente, e a gente atende jovens da região noroeste e também passou a atender jovens dentro do programa na Zona Sul, jovens que vêm diariamente da Zona Sul para o Instituto, é uma pequena parcela, muito ocasionado porque a gente financia a questão do transporte, dá toda a infraestrutura para que ele possa estar conosco dentro desse processo, mas vem aumentando isso por necessidade de pedidos dos jovens, por uma questão da educação pública, que o ensino integral, o projeto acontece no modelo do contraturno do ensino médio para jovens de 15 a 18 anos. O ensino integral fez com que alguns jovens não tivessem a possibilidade de estar conosco. Então isso fez com que a gente ampliasse também essa questão territorial. São quantos jovens hoje? Hoje são 400 jovens atendidos no programa educacional. E eles vão de segunda a sexta, nos 2 períodos? A gente tem turma manhã e tarde, a gente tem turmas dos 2 períodos. No primeiro, são um programa de 3 anos. No primeiro ano, os jovens vão de segunda a sexta-feira, 4 horas diárias conosco. Então é uma carga horária puxada. E aí eles recebem transporte, alimentação, toda essa o processo de educação integral, né? Toda assistência para que eles possam estar ali conosco. E você falou que tem a parte socioemocional, que a gente vai falar daqui a pouco, e a parte técnica. O que seria a parte técnica? Quais são as habilidades que eles adquirem lá? No primeiro ano, o foco todo é o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Desenvolver comunicação, trabalho em equipe, resiliência, e ferramentas para o mundo do trabalho, ferramentas que são importantes, metodologias que são importantes para o dia a dia. Ao longo do primeiro ano, eles desenvolvem um projeto de vida, da qual eles vão aumentar o repertório e conhecer novas profissões e carreiras, para que a partir do segundo ano eles recebam a formação técnica. E aí, a partir dessa escolha do projeto de vida, eles têm uma matriz de cursos técnicos disponíveis, que são apoiados pelo Instituto Reciclar, e em parceria com grandes escolas. Então, toda a parte técnica, esse hard skill, ele é compartilhado com uma escola de referência escolhida pelo Reciclar, um parceiro do Instituto, para que esse jovem receba essa formação. Um exemplo que a gente usa muito: todos os jovens da área de saúde hoje frequentam a escola técnica do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein. Então, ele sai com uma chancela do Instituto Reciclar e do Einstein na formação técnica. Então, ele sai na área de tecnologia, o Senac, na área de propaganda, marketing, comunicação e design, a Pan-Americana. Então, são escolas de referência que vão trazer o melhor da parte técnica e que, por si só, vão agregar no processo de inclusão dele no mercado de trabalho, impactando a geração de renda, que é um dos pontos principais. Quando o jovem chega, primeiro, se ele
Obrigatoriamente ele passa pelos 3 anos de formação. Ele passa por os 3 anos. A gente fala de 2 a 3 anos porque depende da duração do curso técnico. Ele pode ser de 12 meses ou até 24 meses. Então, o jovem tem essa. Depender da área que ele escolhe, ele pode ter uma duração, mas ele tem que passar por todo o período. E ele deve chegar cru, né? Assim, né? Não tem nenhuma experiência ainda. Por se trabalhar com jovens um pouco mais vulneráveis, deve ter algumas questões também que o socioemocional tem que agir, né? E eles, eu vejo em outros projetos assim, os jovens chegam muito sem acreditar neles mesmos, né? Então, com aquela famosa síndrome do impostor, que não vai conseguir, que o ciclo da familiar vai se repetir. Como é que vocês fazem para quebrar isso? Acho que esse é um dos maiores desafios, viu, Alexandre? Quando a gente recebe um jovem, são jovens estudantes de escola pública, são jovens com uma renda familiar na casa dos R$ 2.000, então a gente está falando ali de uma renda per capita na média de R$ 700 por família. Eles vêm com uma defasagem muito grande, tanto socioemocional, comportamental, sem referências para o mundo do trabalho e tudo isso, e eles vêm com uma síndrome do impostor, como você falou, e com uma quase como se auto-sabotando em todo o período de formação. Então, o nosso papel inicial é mostrar que existe um mundo de oportunidades que esse jovem pode ter, que ele pode construir, aumentar o repertório desse jovem e, ao mesmo tempo, mostrar que, independente dele não ter tido aquilo desde o momento da infância, ele pode vir a ter a partir da construção do projeto de vida e o projeto profissional dele. Que o projeto profissional vai trazer isso como uma consequência, ele acessar a outros lugares, aumentar seu capital intelectual, aumentar o seu capital de possibilidades socioculturais que ele vai ter de acesso. E o nosso processo é trazendo isso e incorporando isso de uma forma permanente durante todo o primeiro ano da formação, para que esse jovem, o que antes era algo estranho, se torne algo comum e que desperte nele e fala, eu quero isso. E a gente ensina o caminho depois para que ele alcance. O jovem, eu não sei o quanto você acompanha no dia a dia, né? Assim, porque a gente vai falar sobre outros projetos do Reciclar. Mas deve ser, assim, muito satisfatório quando você vê o jovem entrando e depois dos 3 anos ele saindo completamente reciclado. Exato. Acho que eu acompanho bastante. A sede administrativa fica dentro do espaço que a gente faz a formação. Então a gente convive com os jovens no almoço, das atividades e eu pessoalmente participo de várias ações de formação com eles. Eu não deixo de estar com eles em várias pedaços da formação, muito porque a gente precisa lembrar para quem que a gente trabalha no dia a dia. Muitas vezes a rotina de toda suporte, não os professores, não os sócio-educadores que estão ali na ponta, quem não está no dia a dia falando com o jovem de forma permanente, precisa lembrar para quem que está trabalhando e por que está trabalhando. Então é proposital a gente permanecer com a sede, mesmo com o crescimento do Instituto nos últimos anos, a sede administrativa está no meio dos jovens para que a gente mantenha esse DNA. Isso é uma ação proposital. E dá muito orgulho de ver uma jornada de um jovem que começa conosco, que chega tímido, sem saber por que tá ali, o que aquilo vai levar no projeto de vida dele, o que vai fazer diferença, e esse jovem sair e formado, trabalhando e mudando a sua vida, da família, a partir do seu esforço, da sua oportunidade que ele aceitou e foi lutar por ela dentro desse processo de formação. Ah, deve ser uma delícia mesmo. Como a gente, né? A gente acompanha os projetos à distância, mas quando a gente vê, a gente fica muito feliz. Então, imagino vocês vendo o dia a dia, assim, deve ser algo fantástico. E eu acho que é o que faz sentido mesmo, né, Carlos? Você vê o que você está construindo ali. Lógico que o papel de um gestor é correr atrás de parceria, né, de recursos, mas
estar ali vendo o dia a dia, acho que não tem preço. Não tem preço. E quando a gente vê os cases, uma das partes mais satisfatórias, Alexandre, é quando os jovens vêm muito pós-formados do Instituto. Passam por lá, passam para dar oi e vêm contar suas conquistas para nós. Quando a gente para pensar, a gente fala, se fosse um, já teria sido satisfatório. Quando a gente vê a quantidade de jovens que a gente está impactando, torna aquilo falar, isso tem valor, isso tem um valor que pode não ser mensurável, mas tem um valor é, extremamente forte para o ser humano, né? Sim, com certeza. Já que você falou um pouco de número, vamos falar um pouquinho de números aqui, porque o número de vocês é incontestável. 94% de empregabilidade e um aumento de até 75% na renda familiar. Para um empresário que nos escuta, por que contratar um jovem formado por vocês é uma decisão estratégica? O processo de formação do Reciclar, ele é pensado prioritariamente para o jovem, mas o nosso modelo de atuação de formação, ele é focado de como que a gente consegue conectar a formação de um jovem em vulnerabilidade com alta performance, ao mesmo tempo conectado com as tendências do futuro do trabalho, aonde que esse jovem as carências de ferramentas, as carências de competências ou mesmo as profissões. Então, um jovem do Instituto, ele vem, até com pesquisa recente que a gente está lançando, com uma formação socioemocional robusta, olhando para a parte comportamental, para as principais competências que do dia a dia do mundo do trabalho, de comunicação, de trabalho em equipe. Então são jovens muito novos que vêm com uma bagagem de formação um pouco pela nossa metodologia, que é uma metodologia por projetos. Então, ao longo de todo o processo, esse jovem não está numa sala de aula, ele está construindo projetos reais para o desenvolvimento das habilidades e competências. Então, ele já está pondo em prática desde o primeiro ano. Então, quando ele chega para o mercado de trabalho, aquilo que ele vai executar é algo que ele já treinou na prática e faz com que isso tenha um valor enorme para sair jogando, né? Entrar jogando no mundo do trabalho. Somado ao que é o hard skill desse jovem da competência técnica. Então é um soft skill, uma competência socioemocional robusta, com uma metodologia de desenvolvimento prático por projeto, somado a um hard skill da escola técnica de uma escola de referência, que sempre está na vanguarda do que tem de melhor e de qualidade, que vai se somar aos dois processos. Isso faz com que a gente tenha um jovem mais preparado e que permite que a gente tenha indicadores muito fortes de empregabilidade, de geração de renda. A gente fala que o indicador é a consequência de todo o processo. Tá. Ele ganha nessa... Porque a gente... Depois começa a contratar, hoje eu citei a área de saúde como uma das grandes referências, hoje um jovem que se forma em técnico de enfermagem, por exemplo, é um jovem de uma renda familiar, como eu citei, de R$2.000, em média, ele sozinho sai com uma renda de geração de renda na entrada, que é o piso da categoria, de 4.300. Então, o impacto disso na vida do jovem, da família, é enorme e faz com que ele tenha a geração de renda e tenha uma empregabilidade alta dentro do processo. Acredito que em muitos casos, se somar a renda familiar, não chega a renda do jovem. A renda do jovem. É isso. E é um jovem com 18 anos, né? Que a gente começa com 15, 16. Então, é aquele jovem que passa a ser o principal renda da família com 18 anos num primeiro emprego. Sim. Então isso é um grande diferencial e isso impacta diretamente nos indicadores do Instituto. Você jovem que pegou essa bolada, saiba como guardar esse dinheiro, né? Compra um tênis legal, uma sopa, mas ajuda em casa também. Mas acho que isso o sócio emocional deve trabalhar também na questão do... Trabalha. E a gente trabalha também o processo de educação financeira para esse jovem, para quando ele começa a trabalhar. Porque ali é um grande perigo, né? Começa a ganhar, ter uma renda depois que ele inicia o trabalho e como administrar essa renda. Hoje
a gente gosta muito de números, de acompanhamento, de indicadores. Os jovens que passam por nós, eles têm esse processo de educação financeira dentro do programa e a gente faz esse acompanhamento para que a gente entende que para ele, o primeiro momento é ajudar a família e começar a ter acesso a outras questões, como você citou. Um vestuário, alguma coisa que ele se gostaria de ter. Só que ao mesmo tempo é um jovem que começa a pensar como que eu vou cursar a universidade, vou entrar na universidade, porque é a continuidade, né? A gente desperta nele o interesse da evolução dentro do processo educacional. Isso é bom. A gente percebe muitas vezes o jovem sem muita visão de futuro, né? Ele vive muito hoje, né? O estar com os amigos, enfim. Mas a preocupação com o futuro, eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que é o nosso dever como adultos, né? Pôr o adulto para trabalhar, né? E mostrar para esse jovem. A gente estava conversando fora do ar, que o Reciclar tem esse trabalho todo, mas vocês também atuam bastante, né, fortemente na área de educação. Queria que você contasse um pouquinho como que funciona. O Instituto sempre focou um trabalho na formação, na inclusão produtiva de jovens para o mundo do trabalho. E a nossa metodologia de projetos, uma metodologia conectada com as tendências do século XXI e do futuro do trabalho, nos levou a uma formação adicional de educação. A gente recebeu um convite desde 2020 para multiplicar nossa metodologia que a gente trabalhava com o jovem junto a outros públicos. Daí nasceu o nosso programa de apoio à educação pública, que é um programa onde a gente faz a formação de professores de diferentes redes públicas de municípios e estados e capitais de forma gratuita, sem receber o recurso público, com foco na melhora da educação pública para desenvolvimento de habilidades e competências para o mundo do trabalho. Hoje a escola tradicional ela é muito focada no ensino tradicional, acadêmico. Sim. E falta um pouco o olhar para o mundo do trabalho, para as necessidades, para a sociedade em si desse processo. A nossa formação para os professores, ela é focada em desenvolver competências para que eles apliquem junto aos estudantes. Hoje são 100 mil professores de cinco grandes estados, impactando quase 500 mil de estudantes por meio desse projeto. A gente vem há 6 anos atuando nessa caminho. Não é fácil, hein? Não, é um dos maiores desafios do Instituto. Eu imagino. Tanto para esse trabalho, né, voltado aos professores, quanto aos jovens lá no Jaguaré, o mundo está mudando muito rápido, né? O Instituto Reciclar já está também se reciclando para atualizar tudo isso, principalmente a parte técnica, né, a parte de inteligência artificial e outras. Isso. É uma forma permanente, porque eu vou falar pelo Reciclar, eu vou falar um pouco o olhar que eu tenho sobre o ecossistema social, né? Toda a parte social. O terceiro setor, ele precisa ser referência na questão de inovação. A gente não pode ficar fazendo mais do mesmo toda vez. A gente precisa olhar a nossa capacidade e nossa facilidade de fazer transformações rápidas e se adaptar rapidamente às tendências que uma rede pública não tem essa capacidade de gerar, por causa de quantitativos, por causa de estrutura. E a gente tem uma capacidade disso dentro do terceiro setor. A gente é ágil e consegue buscar esse caminho. A gente precisa ter essa ação. E dentro desse modelo, o Reciclar, ele busca, acho que desde a fundação, sempre estar um passo à frente disso. Então, a gente tem dentro do Instituto uma área que a gente chama de radar de conhecimento, que é uma área focada no desenvolvimento de próximos conhecimentos, como que a gente vai utilizar a inteligência artificial, como que a gente vai implementar, quais são as tendências que hoje o mundo do trabalho está falando, necessitando. É uma área que trabalha com dados e gera insights para desenvolvimento das áreas técnicas internas e para desenvolvimento de conteúdos que podem trabalhar no mercado. Então, é uma área, bem como o nome diz, que está com um radar ligado para todos os setores e para entender como que a gente pode olhar para os setores múltiplos e
como que a gente pode ajudá-los no processo de inserção de jovens para os respectivos setores, ao mesmo tempo a gente está causando um impacto social na vida daqueles que estão em vulnerabilidade, precisam do emprego, precisam da geração de renda, mas sempre conectado com o que o mercado está precisando. Isso é fundamental. Recentemente a gente recebeu uma proposta de um possível parceiro e a gente foi ver, né, a carga. Aí tava lá, como que era? Mexer no pacote Office. Eu acho que isso é importante, mas assim, tava muito defasado, sabe? Assim, então eu acredito que hoje, assim, mais do que, lógico, tem que dominar o Office, né? O Excel é fundamental, tudo. Mas isso que você tá falando, assim, é fundamental pro futuro que já chegou, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre empregabilidade, né? De médio prazo. Mas antes eu queria entender com você, porque assim, muitas empresas às vezes já acham assim, vou contratar um jovem do Reciclar e acabou, beleza, meu trabalho está feito. Mas existem outros tipos de ações que acho que a gente pode fazer que não custa muito e que são muito gratificantes. Eu estou falando do programa de mentoria. Esses dias a gente recebeu, vocês abriram algumas vagas, né, pra gente, e aí a gente recebeu mais inscrições do que a quantidade de vagas, mais que o dobro. Então assim, a gente ficou muito feliz que o voluntariado dentro da SIM está crescendo bastante, as pessoas estão bem engajadas. E qual que é a importância desse contato do jovem com esses profissionais que já têm uma certa bagagem? Acho que o voluntariado corporativo, para nós, ele não é uma doação individual, ela é uma doação de conhecimento. O nosso modelo de voluntariado, ele é um modelo de voluntariado de doação de conhecimento. Até pela nossa finalidade de formação profissional, a gente não quer olhar para um olhar assistencial, a gente quer olhar para um olhar de como essas conexões podem somar dentro da experiência de formação de cada um dos jovens. E nada mais rico do que trazer experiência prática de pessoas que estão vivendo isso, que muitas vezes também passaram dificuldades. Tem uma história muito rica, porque a gente sabe que todo mundo construiu, todo mundo veio de algum lugar e tem alguma coisa para ensinar para os outros. Então, para nós, a mentoria, ela é um braço dentro do programa de formação socioemocional e técnica, e também um programa à parte, que vem como somar a experiência prática, quase no sentido de que santo de casa não faz milagre. Sim. Então, a gente dá a formação, mas a gente está trazendo uma pessoa de fora, por meio de tecnologia social, que é a plataforma, dando toda a infraestrutura, dando todo o suporte, mas uma pessoa para conversar com esse jovem e para seguir uma jornada de formação dentro da mentoria, para que esse jovem consiga compreender que não é só ele que passou a dificuldade, e que esse mentor seja um facilitador do caminho desse jovem no mundo do trabalho. Isso tem um valor agregado muito forte pro jovem e tem um valor muito forte e às vezes pouco mensurado pro voluntário. O voluntário, ele está fazendo a transformação social a partir de uma oportunidade dentro do trabalho. Óbvio que isso cria cultura para a empresa, isso cria um valor inestimável dentro da empresa, mas no fim são duas pessoas, mentor e mentorado, mentor e mentorada, nesse sentido, que estão somando um ganho muito forte para suas vidas. Sim. E tem um impacto isso. Você citou do seu filho, né? Assim, quando a gente tem depoimentos de pessoas que, nossa, eu tenho um filho da mesma idade do jovem que eu estou mentorando, e como, mesmo em realidades completamente distintas, eles têm as mesmas dificuldades. E fazer uma mentoria com o jovem me ajudou a olhar como eu preciso falar com o meu filho, ou estimular o meu filho. Então, tá causando bem e ao mesmo tempo tá recebendo bem dentro Sim. de um processo de mentoria. O mentor virou mentorado por alguns instantes. Virou mentorado. Tem mentorados que falam, eu precisava ser, a mentoria foi mais para mim do que para o próprio jovem. Então isso é um retorno sempre muito comum para nós dentro dos processos de mentoria.
Eu falei um pouco mais cedo sobre que a gente foi visitar no mês de março, né, que a Grazi foi falar sobre trabalho feminino. Pelo que eu vi lá, assim, o maior público de vocês são meninas. Hoje 60%, mais de 60% são jovens meninos. Trabalho específico para liderança feminina, para esse tipo de recorte? A gente não trabalha um recorte específico para a liderança feminina. A gente estimula muito, desde o processo de seleção, que a gente tenha, e acho que até pelo perfil do público que a gente trabalha, hoje a gente tem mais de 60% de jovens meninas dentro dos atendidos e de pessoas pretas e pardas. Isso é automático dentro do processo, sem uma necessidade de um recorte ou de uma cota. Isso acontece. Então, de forma direta, a gente acaba sendo uma organização focada no mundo do trabalho, mas aliada a essas duas causas, e que dentro do processo a gente mostra como foi trazer, por exemplo, a Grazi para comentar um pouquinho da trajetória da mulher no mercado de trabalho, quais são as dificuldades para ser uma liderança dentro do mercado de trabalho feminino, quais são as dificuldades, o que uma mulher passa de diferente do que um homem nessa jornada. A gente agrega repertório para que essas jovens meninas que estão sendo beneficiadas consigam entender o que elas vão enfrentar, porque a gente está transformando elas para que elas ocupem no futuro um posto de liderança, dando uma formação robusta que vai permitir que elas tenham esse crescimento. Só que ao trazer essas executivas, ao trabalhar esses temas dentro da formação, a gente traz para ela um repertório dela entender que ela não está sozinha, que aquilo não é um problema dela. Sim. E que tem como ter solução cada uma das situações. Se inspira, né, também, né? Se inspira ver muito. Uma pessoa que no passado foi como ela, né, e ver esse avanço, né, essa evolução é inspirador mesmo. Antes de mudar de assunto, eu falei do voluntariado corporativo, falei da visita de profissionais à empresa para um bate-papo. Qual é a importância, Carlos, dessas parcerias, né, das empresas com o Instituto Reciclar, assim como o Instituto Sim, né, assim, tem com vocês já há 4 anos? São múltiplos impactos, tá, Alexandre? Vou usar o Instituto Sim como referência. Quando a gente tem parceiros que acreditam no processo de desenvolvimento promovido pelo Instituto Reciclar, a gente consegue dar oportunidades para jovens que muitas vezes não teriam oportunidades tão robustas e estruturadas como eles estão. Então, a gente consegue ter parcerias que olham para um processo de formação integral, de educação integral, como é que a gente fala. Então, estão entendendo quem é o público que a gente está beneficiando, entendendo o porquê que a gente trabalha com esse público, e ao mesmo tempo apoiando uma formação para que esse público não fique no mesmo lugar, ele consiga ter um crescimento para ocupar outras posições, que esse jovem consiga alcançar outros postos. E muitas vezes esse crescimento vai por meio também de oportunidades de emprego. Não necessariamente só em empresas que são apoiadoras que os jovens são empregados. É um universo muito maior, mas muitos jovens são empregados, dos 94%, em empresas parceiras, porque elas olham a robustez do processo de formação, entendem esse olhar e buscam esse jovem num processo de eu vou formar uma próxima geração, seja de líderes ou seja de colaboradores que vem com uma outra mentalidade, que vem enxergam uma diversidade ali dentro daquele público e que a partir dele vão conseguir acessar outras ações. Sem essas empresas, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Esse trabalho só existe por causa dos institutos e por causa das pessoas físicas e das empresas que conseguem compreender valor na cadeia de formação que a gente traz para o jovem, para a sociedade e para a própria empresa, muitas vezes, porque não é só o apoiar o social, muitas vezes aquilo está somando valor e agregando valor para o negócio. Sim. Então, o reciclar ele tem uma característica que muita gente não nos conhece porque a gente não faz tanto marketing.
A gente não se vende tanto, mas a gente tem muitos parceiros pelos resultados, pelo que a gente entrega. Então, isso é um dos grandes diferenciais. A gente entrega uma robustez de um processo que por si só agrega um valor para cada pessoa que está conosco. Da ponta, que é o mais importante, que é o jovem, a sociedade, a empresa, e isso faz um ciclo virtuoso dentro do processo. Isso reflete nos prêmios que vira e mexe, vocês estão ganhando, né? O prêmio é consequência, né? É fazer o bem, mas a gente, como vocês estão, a gente 3 vezes escolhido como melhor organização de geração de renda do Brasil, há 9 anos entre as 100 melhores ONGs do país, e no ano passado como melhor ONG do Brasil de desenvolvimento local dentro desse sentido. E aí a gente vem conseguindo ter esse alcance. A gente fala que prêmio bom é aquele que faz a diferença. Acho que a gente está fazendo a diferença na vida dos jovens. E aí a consequência também é o prêmio. Claro. Mas não é tão... É consequência do trabalho, lógico, mas não é tão fácil. Inscrição, às vezes, é um desafio. A gente também às vezes, participa de alguns prêmios, assim, é um desafio você escrever o projeto. Tá tudo na sua cabeça, não é nada de se colocar ali no molde que eles querem. Que eles querem. Acho que cada dia mais é super importante. Eu falo, a gente troca muito com várias lideranças de organizações maiores, menores. Nessas trocas, eu sempre falo algo que é a gente precisa aprender com cada um desses prêmios, porque a cada pedido, a cada ponto que eles colocam é algo que a gente precisa refletir. O meu projeto está trazendo esse indicador, eu estou conseguindo impactar essa determinada ação, transformar aquilo numa cadeia de também retroalimentar para não ser só um preenchimento de um como que a gente traz um pouco disso para o dia a dia. E é um pouco como a gente também olha para a experiência de cada um dos parceiros do Instituto. Cada parceiro tem as suas particularidades de como gostaria de enxergar o resultado, como que aquilo está retornando para ele, para a sociedade, para as ações. E uma das características fortes do Instituto é conseguir olhar essas particularidades individuais dos múltiplos parceiros para que a gente consiga estruturar internamente um processo de como que a gente se olha e o que a gente está vendo. Porque aí aquilo não é uma burocracia, aquilo na verdade é a gente está retroalimentando a melhoria do que a gente faz. Sim. E isso é um dos pontos que a gente valoriza muito, que a gente fala que é capital interno extremamente rico. Com certeza, uma riqueza ímpar. Eu vou explorar um pouquinho um artigo. Meu amigo aqui é famoso, né? Blogueirinho. Sobre o mapa da empregabilidade para 2026, uma visão de futuro. Você escreveu um artigo na revista Exame e mapeou 5 habilidades que vão definir a empregabilidade em 2026. A primeira delas são as famosas soft skills. Como que a gente ensina resiliência, flexibilidade e trabalho em equipe no dia a dia do projeto? No nosso caso, o modelo que a gente acredita e executa é um modelo de não ensina na prática essas ações. Não ensina na teoria. A gente ensina na prática. E tem uma metodologia por projeto, onde cada um dos jovens vão desenvolver projetos e vão errar dentro do processo. Nosso objetivo não é que ele entregue um projeto 100%. Nosso objetivo dentro do Instituto e da metodologia é a jornada dele no desenvolvimento do processo, é aprendizado. O projeto pode estar mais ou menos, mas o processo é o quanto ele aprendeu dentro dessas ações. E esse é um dos nossos que a gente fala, nosso segredo é a metodologia, porque como que ele vai desenvolver resiliência? O projeto vai dar errado, ele vai ter dificuldades, ele não vai ter todas as respostas de uma vez. Como que ele lida com essas situações é onde que ele está se desenvolvendo uma resiliência, onde ele está desenvolvendo o trabalho em equipe, porque esse projeto é em conjunto com outros jovens em grupo. Então ele está trabalhando em equipe, colocando em prática a soft skill, essa tendência. Isso faz o desenvolvimento, acho que o grande segredo para o desenvolvimento é metodologias práticas, onde que ele vai conseguir ter vivência e entender que aquilo que ele está passando
é uma competência que ele tá desenvolvendo. Que muitas vezes ele vivencia competências em diferentes ambientes, mas não sabe que aquilo é uma competência, Sim. que aquilo vai ter um reflexo para a vida dele. E como ele reage a cada uma das situações é o grande diferencial ao processo. E é aqui que a gente enxerga a diferença para como que pode se trabalhar soft skills para o mundo do trabalho. Muito bom. O segundo ponto é a urgência tecnológica. A gente até comentou um pouquinho isso antes, mas num cenário onde a inteligência artificial automatiza processos rapidamente, como que vocês garantem que esse jovem da periferia, né, não fique para trás e aprenda a usar a IA como ferramenta a seu favor? O ponto principal é que a gente não ensina ferramentas. Até você citou, né, agora há pouco a questão do pacote Office. O pacote Office faz parte do básico da formação, mas a gente vai mostrar para ele quais são as ferramentas que existem e vai mostrar a tecnologia. O nosso processo de formação visa criar análise crítica no desenvolvimento desse jovem e repertoriar ele das ferramentas e como que elas podem ser usadas. Não, você pode usar a IA para fazer determinada ação. A gente vai usar. Você tem determinadas ferramentas para fazer esse trabalho e aí o jovem, mesmo que a ferramenta tenha uma evolução e que a gente tenha as mudanças rápidas, ele vai poder ter esse trabalho contínuo dentro de continuar explorando, aprendendo de forma permanente para chegar nisso. Muito bom. Para fechar sua lista, você destacou o mercado de bem-estar, wellness, e o domínio do inglês. O idioma ainda é um muro invisível que separa o jovem de baixa renda das melhores oportunidades? Muito. Ainda há pouco. Hoje a gente tem maior acesso a diferentes canais, não só do Instituto, mas em diferentes iniciativas que têm a língua inglesa como referência. Mas um jovem, no momento que ele entra no mercado do trabalho, vamos dizer, o próximo degrau desse jovem vai ser muito facilitado e se ele tiver o acesso à língua. Talvez no primeiro emprego a formação de língua não vai fazer a diferença para a escolha, mas depois que ele entra, esse processo vai ser fundamental para que ele tenha um crescimento dentro do processo de vida, dentro da sua carreira, dentro das suas próximas oportunidades. E é algo que não é rápido. Por mais que se prometam formação rápida, não é rápida, ainda mais para um jovem que vem com defasagem de formação. Então, começar o quanto antes, para que ali na frente, quando ele for ter essa barreira, ela ser menor, porque a gente não vai conseguir dar proficiência a um jovem, mas ela vai ser menor para que ele possa conseguir andar sozinho e conseguir ter essa oportunidade sem o inglês sendo uma barreira. Boa. Já começa a se familiarizar um pouquinho com o idioma. Carlos, o jovem agora está ouvindo o nosso bate-papo aqui, está no fone, no corre, indo ou voltando para casa, indo voltando para a escola, e ele não sabe como começar a sua jornada profissional. Que conselho que você daria para esse jovem? O primeiro conselho que eu dou, e acho que é o conselho fundamental, é ouça outras pessoas. O jovem hoje em dia tem uma característica, muitas vezes ele não quer ouvir conselhos de pessoas mais velhas ou de outras pessoas. Ouvir outras pessoas para entender o que ele precisa buscar. O jovem, ele não é autossuficiente, ele ainda está em fase de desenvolvimento. A gente vivencia isso nos jovens hoje, jovens com 15 anos achando que já conhecem todo mundo e o que precisa fazer. Um jovem que já está nesse ambiente, já está começando a sua trajetória, continue ouvindo outras pessoas e tenha um papel de ser questionador. Questionador querendo aprender coisas novas, querendo entender como que ele pode chegar a isso. Como isso na prática, né? Então, vou perguntar isso, Alexandre. O que é isso? Leia muito, pesquise muito, pergunte muito, seja interessado em diferentes temas, não só daquilo que você gosta. Porque isso vai te abrir portas, vai te abrir oportunidades para acessar outros lugares e buscar novas oportunidades. Esse é um ponto disso. Seja curioso, seja interessado no que os outros vão te trazer ou no que você tenha de acesso hoje. A internet te dá essa oportunidade.
pesquisado sobre tudo e todos para ter acesso à informação. Muito bom. Fica aí a dica para você que está vendo, ouvindo e ainda não sabe por onde começar. Tem jeito sim. Carlos, para finalizar, o tempo voou. Qual que é o seu maior sonho para essa juventude de hoje? Acho que o maior sonho é que todos os jovens tivessem uma oportunidade estruturada de mostrar o seu melhor dentro do mundo do trabalho. Trabalho há muitos anos com educação e com formação profissional e vejo quanto jovens que não têm oportunidade deixam de crescer e de ter um projeto de vida maravilhoso por falta de acesso. Sim. Então, o objetivo é dar a possibilidade de todos os jovens terem acesso à educação, não só pelo Instituto, né? Acho que a gente tem inúmeras iniciativas muito boas, mas universalizar o processo de oportunidade estruturada e de qualidade de educação e formação profissional para eles. Eu falei para fechar, mas agora sim para fechar. Tanto o jovem que está afim de se capacitar com vocês, quanto aquele líder de uma empresa que quer movimentar o SG dentro da empresa, como eles podem contribuir ou participar de um projeto? Olha, todos os projetos que a gente tem dentro do Instituto Reciclar, para os jovens, eles são divulgados nas suas múltiplas redes sociais, todas as oportunidades. Sejam projetos em São Paulo, sejam projetos nos outros estados ou até projetos híbridos que a gente desenvolve em ambientes virtuais. Então, pelos nossos canais de redes sociais e sites, a gente consegue tem essa informação e inscrição para os jovens que têm interesse em participar. Jovens de 14 a 29 anos, a gente tem múltiplos projetos que conseguimos atender muitos dos jovens. E já para os interessados em empregar esses jovens, se conhecer um pouco mais do trabalho, a gente se coloca super à disposição para conversar, apresentar o Instituto de forma direta. A gente tem um time que faz isso no dia a dia com maestria e poder entender a sua necessidade e como que o nosso trabalho pode se conectar. Muito bom. Carlos, muito obrigado por participar aqui com a gente, essa aula que você deu sobre jovens, sobre projetos, sobre futuro. Para quem nos ouve ou nos vê, siga o Carlos Henrique no LinkedIn, porque ele tem coisas ali muito interessantes. Como que é? Carlos Henrique? Carlos Henrique Lima. Carlos Henrique Lima no LinkedIn, tem muita coisa bacana sobre empregabilidade, sobre futuro. E acessem reciclar.org.br, lá tem bastante coisa também, as redes sociais da Reciclar. @Instituto Reciclar. Instituto Reciclar. A gente do Instituto Sim acredita muito no trabalho do Instituto Reciclar e a gente acredita que essa autonomia financeira começa na formação mesmo de base, na oportunidade desses jovens de aprender. Muito obrigado, Carlos. E a gente volta em breve com mais um episódio de Aí Sim. Tchau!